Narração de livro preparado por Cristiane Batista. Se inscreva, grata. Jung. O canto da mariposa. Pouco depois dos acontecimentos a que acima aludimos, Miss Miller viajou de Gênova a Paris. Diz ela, meu cansaço no trem foi tanto, que mal consegui dormir 1 hora. Estava terrivelmente quente no compartimento das senhoras. Às 4 da manhã ela notou uma mariposa que voava em torno da luz. Tentou adormecer de novo, quando subitamente lhe ocorreu o seguinte poema: a mariposa ao sol ansiei por ti quando primeiro rastejei para a consciência, meus sonhos todos tratavam de ti quando na crisálida dormia. Miríades de minha espécie esgotam suas vidas contra uma tênue centelha vinda de ti. Só 1 hora mais e minha pobre vida se esvai, mas meu último esforço, como o primeiro desejo meu, será apenas de tua glória aproximar-me, depois, obtido um vislumbre encantado, eu morrerei contente, pois a fonte de beleza, calor e vida em seu esplendor perfeito, por uma vez olhei. Antes de ocupar-nos com o material que Miss Miller traz para a compreensão desta poesia, tornemos a analisar rapidamente a situação psicológica em que ela surgiu. Algumas semanas parecem ter transcorrido desde a última manifestação direta do inconsciente. Nada sabemos sobre o estado de espírito e as fantasias deste período. Se pudermos concluir alguma coisa deste silêncio, seria que neste espaço de tempo realmente nada de importante aconteceu, e que a nova poesia torna a ser um fragmento manifesto da prolongada elaboração inconsciente do complexo. Muito provavelmente se trata do mesmo conflito já exposto anteriormente. No entanto, o produto anterior, o hino ao Criador, pouca semelhança tem com o poema atual. A nova poesia tem caráter bastante desalentador e melancólico, mariposa e sol, duas coisas que nunca se encontram. Mas perguntamos, a mariposa realmente precisa chegar até o sol? Conhecemos o provérbio da mariposa que voa para a luz e queima suas asas, mas não a lenda de uma mariposa que procura o sol. Ao que parece, misturam-se aqui duas coisas diferentes quanto ao sentido. Primeiro, a mariposa que voa em torno da luz até queimar-se, e depois a imagem de um ser pequeno e efêmero, talvez a efeméride que, em lamentável contraste com a eternidade dos astros, anseia pela luz imperecível. Este quadro lembra Fausto, vê como ao rubor crepuscular fulgem as choças e o verde que as cerca. Recua e cede, findo está o dia, para lá avança e desperta nova vida. Ó! Pudesse do solo erguer-me alguma asa, para seguir-lhe o curso sempre e sempre. Veria no fulgor do ocaso eterno a meus pés o mundo silencioso. Mas parece ir-se enfim o grande Deus, novo impulso, porém, em mim desperta, curo a beber sua luz eterna, à minha frente o dia, e atrás a noite, sobre mim o céu, aos pés o oceano. Um belo sonho, enquanto o sol se vai. As asas do espírito tão simplesmente não pode unir-se à asa corporal. Pouco depois Fausto vê o negro cão vagar por sementeiras e restolhais, o cão que é Satanás, o próprio tentador, em cujo fogo infernal Fausto queimará suas asas. Ao pensar que dedicava sua grande nostalgia à beleza do sol e da terra, ele abandonou-se e caiu nas mãos do maligno. Sim, ao belo sol desta terra, decidido, vira tuas costas.
havia dito Fausto pouco antes, num reconhecimento correto da situação, pois a veneração da beleza da natureza conduz o cristão da Idade Média a pensamentos pagãos, que estão na mesma prontidão antagônica junto à sua religião consciente como a concorrência perigosa que outrora o mitraísmo fazia ao cristianismo. A nostalgia de Fausto tornou-se sua perdição. Seu anseio pelo além coerentemente o levará ao cansaço de viver e ele estava à beira do suicídio. O anseio pela beleza deste mundo tornou a levá-lo à perdição, à dúvida e à dor, até a morte trágica de Margarida. Seu erro foi deixar-se levar irrefreadamente num e noutro sentido pelo impulso da libido, como homem de grande e indomada paixão. Ele volta a retratar o conflito coletivo do início de nossa era, mas, o que é digno de nota, em ordem inversa. O já citado exemplo de Alípio mostra contra que forças de tentação Cristo teve de defender-se recorrendo à transcendência absoluta de sua fé. Aquela cultura teve que perecer porque a própria humanidade se insurgiu contra ela. Sabe-se que já antes da expansão do cristianismo uma estranha esperança de redenção se apoderara da humanidade. Um reflexo deste estado de ânimo é a ecloga de Virgílio: já se cumpriu o tempo do vaticínio de Cuma, já dos séculos o magno trajeto recomeça, retorna a serva sagrada e retorna o reino de Saturno, já do alto Olimpo nova geração aponta ao nascimento do Filho, a quem logo esta idade férrea cede, e áurea idade renasce sobre a terra. Casta Lucina, se propícia, já reina teu mano Apolo. Guia do ano, de violência e horrores vai-se agora o último vestígio, aliviados respiram os povos. Destino divino partilha a criança e olha os heróis caminhando na multidão bendita, eles mesmos o saudam amáveis. Quando rege o país pela força de seus pais pacificados. A volta para a ascese, em consequência da expansão do cristianismo, trouxe uma nova experiência para muitos, o monaquismo e o anacoretismo. Fausto faz o contrário. Para ele o ideal ascético é mortal. Ele luta por libertação e ganha a vida entregando-se ao diabo, mas com isto traz a morte para aquela que ele mais ama, Margarida. Ele foge da dor dedicando sua vida ao trabalho, e com isto salva muitas vidas. Seu duplo destino como redentor e anjo da morte já é insinuado antes. Wagner. Grande homem, que sentimento deve dar-te o preito desta multidão. Fausto. Assim, com infernais eletuários. Nestes montes, nestes vales. Causamos maiores males que a peste. A milhares dei eu próprio o veneno. Fenecerão. E agora devo presenciar passivo. Que se honrem os infames assassinos. O profundo significado do Fausto de Goethe é justamente ter traduzido em palavras um problema que vinha se desenvolvendo há vários séculos, exatamente como o drama de Édipo o fizera na cultura helênica. Qual a saída entre Sila, da negação do mundo, e Caríbde, de sua afirmação? O tom esperançoso que se manifestou no hino ao Deus Criador não deve ter darado muito. A postura artificial só promete, jamais cumpre sua palavra, o antigo anseio voltará, pois uma particularidade de todos os complexos trabalhados só no inconsciente é que nada perdem de sua carga afetiva original, embora suas manifestações externas possam modificar-se de forma quase ilimitada. Podemos, por isso,
considerar a primeira poesia como uma tentativa inconsciente de resolver o conflito por meio de uma posição religiosa positiva, como nos primeiros séculos os conflitos conscientes eram decididos pelo confronto com um aspecto religioso. Esta tentativa falha. Com a segunda poesia segue-se uma segunda tentativa, decididamente mais mundana. Seu sentido é indubitável, só uma vez. Revigen Donireptard Glens, e depois morrer. Das esferas da transcendência religiosa o olhar, como em Fausto, desvia-se para o sol deste mundo. E já se imiscui algo que tem sentido diferente, isto é, a mariposa, que voa em torno da luz até queimar as asas. Vejamos agora alguns enfoques de Miss Miller para a compreensão do poema. Este pequeno poema me impressionou profundamente. É verdade que não encontrei logo para ele uma explicação suficientemente clara e direta. Mas poucos dias depois, desejando ler para uma amiga um texto filosófico que eu lira em Berlim, no inverno anterior, e que me entusiasmara, deparei com as seguintes palavras: La meme aspiration passionei de la mait ver elle et toile, de elle homme verdiu. Eu as tinha esquecido completamente, mas parecia bem claro que justamente estas palavras tinham reaparecido em minha poesia hipnagógica. Além disso, lembrei-me de um drama, visto há alguns anos, La Maite la Flamme, como outra possível fonte do poema. Vê-se quantas vezes a expressão mariposa me foi inculcada. A impressão profunda que a poesia causou à autora significa que ela traduz um conteúdo anímico igualmente intenso. Na expressão aspiration passionei encontramos o anseio apaixonado da mariposa pela estrela, do homem por Deus, quer dizer, a mariposa é a própria Miss Miller. Sua última observação sobre a palavra mariposa que lhe foi inculcada tantas vezes, significa quantas vezes ela gravou inconscientemente a palavra mariposa como adequada a ela mesma. Seu anseio por Deus é semelhante ao anseio da mariposa pela estrela. O leitor deve estar lembrado que esta expressão já apareceu no material anterior, When the Morning Stars Sang Together, isto é, o oficial canta no convés durante a vigília. O anseio por Deus é semelhante ao anseio pela estrela cantante da manhã. No capítulo anterior mostramos que esta analogia era esperada sic parvis componere magna solebam, assim eu costumava comparar coisas grandes com pequenas. É humilhante, ou chocante, como queiram, que o anseio maior do homem, o único com que ele se torna verdadeiramente homem, esteja tão próximo à sua condição humano-subhumana. Por isso temos a tendência de negar esta relação, apesar dos fatos irrefutáveis. Um oficial com pele morena e bigode negro e a ideia religiosa mais sublime. Não queremos pôr em dúvida a incomensurabilidade destes dois objetos. Mas eles têm uma coisa em comum, ambos são objetos de um anseio amoroso e resta saber se a natureza do objeto modifica alguma coisa na natureza da libido, ou se nos dois casos não se trata do mesmo desejo, isto é, do mesmo processo emocional. Psicologicamente não está decidido para usarmos uma comparação banal se o apetite em si tem alguma coisa a ver com a natureza daquilo que se deseja. Externamente, por certo, importa que tipo de objeto é desejado, mas internamente o que realmente importa é o tipo do processo de desejar. Pois este pode ser instintivo, compulsivo, indomado, descontrolado, ávido, insensato,
sensual, etc., ou sensato, ponderado, controlado, coordenado, harmonioso, ético, refletido, etc. Para a avaliação psicológica, este como é mais importante do que o que se duo fazem um idem, non est idem, se dois fazem a mesma coisa, não é a mesma coisa. O modo de apetecer é tão importante porque confere ao objeto a qualidade estética e moral do bom e do belo e com isto influencia profundamente nosso relacionamento com os outros e com o mundo. A natureza é bela porque eu a amo, e bom é tudo aquilo que meu sentimento considera bom. Os valores se originam sobretudo do tipo de reação subjetiva. Com isto não negamos a existência dos assim chamados valores objetivos. Mas estes são válidos graças a um consenso geral. No domínio de Eros torna-se bem claro quão pouco vale o objeto e quanto vale o ato subjetivo. Aparentemente Miss Miller pouco se interessou pelo oficial, o que é humanamente compreensível. Apesar disso, resultou deste relacionamento um efeito profundo e prolongado, que envolveu até Deus no problema. Os estados de ânimo que aparentemente nascem destes objetos tão diversos dificilmente procedem deles, e sim da vivência subjetiva do amor. Portanto, quando Miss Miller louva Deus ou o sol, ela na realidade se refere a seu amor, aquele instinto profundamente arraigado no âmago da natureza humana. O leitor há de lembrar-se que no capítulo anterior estabelecemos a seguinte cadeia de sinônimos: o cantor Deus do som, estrela cantante da manhã, criador Deus da luz, sol, fogo, amor. Com a mudança da impressão erótica do positivo para o negativo, surgem predominantemente símbolos de luz para o objeto. Na segunda poesia, onde o anseio ousa expor-se mais abertamente, surge até o sol. Como a libido se afastou do objeto concreto, seu objeto tornou-se psíquico, isto é, Deus. Mas psicologicamente Deus é o nome de um complexo de representações que se agrupam em torno de um sentimento muito forte. A tonalidade afetiva é o fator característico e ativo do complexo, ele representa uma tensão emocional que pode ser formulada energeticamente. Os atributos de luz e fogo mostram a intensidade da tonalidade afetiva e por isso são expressões da energia psíquica que se manifesta como libido. Quando se venera Deus, o sol ou o fogo, confronte com figura 13, venera-se diretamente a intensidade ou a força da libido, portanto o fenômeno da energia psíquica da libido. Toda força e todo fenômeno são uma certa forma de energia. Forma é imagem e maneira de aparecer. Ela exprime duas coisas: primeiro, a energia que nela se manifesta, e segundo, o mídia em que a energia aparece. Pode-se afirmar, por um lado, que a energia produz a sua própria imagem e, por outro lado, que o caráter do medium força a energia para dentro de uma determinada forma. Este deduzirá do Sol a ideia de Deus, enquanto aquele opinará que o significado divino atribuído ao Sol provém da luminosidade determinada pela tonalidade afetiva. Aquele, por seu temperamento e sua inclinação, acredita mais no efeito causal do ambiente, este, mais na espontaneidade do transe espiritual. Temo que aqui se trata da célebre questão de quem é mais velho, o ovo ou a galinha.
Mesmo assim, sou de opinião que o fenômeno psicoenergético neste caso não só é primordial, mas também que ele explica muito mais que a hipótese da primazia causal do mundo exterior. Penso, por isso, que em geral a energia psíquica, a libido, produz a imagem de Deus usando modelos arquetípicos, e que o homem, em consequência da força anímica que nele age, reverencia o divino, figura 8. Chegamos assim à conclusão aparentemente chocante de que, sob o ponto de vista psicológico, a imagem de Deus é um fenômeno real, mas de início subjetivo. Como diz Sêneca, Deus está próximo de ti, ele está contigo, em ti, ou, como reza a primeira epístola de São João, pois Deus é amor e se nos amamos uns aos outros, Deus permanecerá em nós. Figura 8. Veneração da doutrina de Buda como roda solar. Stupa de Amaravati, séculos 2 e 3. Para aquele que entende por libido apenas a energia psíquica de que dispomos conscientemente, um relacionamento religioso assim definido não passaria de um jogo ridículo consigo mesmo. Trata-se, porém, da energia inerente ao arquétipo, isto é, ao inconsciente, e por isto não está à nossa disposição. Este aparente jogo consigo mesmo nada tem, portanto, de ridículo, sendo, ao contrário, extremamente importante. Trazer um Deus dentro de si significa muito, é a garantia de felicidade, de poder e até de onipotência, uma vez que estes são atributos divinos. Trazer Deus em si mesmo quer dizer quase tanto como ser o próprio Deus. No cristianismo, onde as ideias e símbolos grosseiramente materiais foram eliminados ao máximo, encontram-se vestígios desta psicologia. Esta deificação é mais nítida nos mistérios pagãos, onde o místico é elevado à condição divina pela cerimônia da iniciação, no final da consagração nos mistérios sincréticos de Ísis, ele é coroado com a coroa de ramos de palmeira, colocado sobre um pedestal e venerado como Hélio, confronte com figura 9. No papiro mágico editado por Dieterich como Liturgia de Mitra, palavra em grego do iniciado diz: eu sou uma estrela que convosco segue seu curso e resplandece das profundezas. No êxtase religioso o iniciado se iguala aos astros, assim como um santo da Idade Média se equiparava a Cristo pela estigmatização. Francisco de Assis chegou até ao parentesco com o irmão Sol e a irmã Lua. Hipólito, durante a deificação do devoto, insiste: tu te tornaste Deus, serás companheiro de Deus e coerdeiro de Cristo. Sobre a deificação Hipólito diz: este é o conhece-te a ti mesmo. O próprio Jesus justifica aos judeus sua condição de filho de Deus com a citação do Salmo 82,6, eu disse, vós sois deuses. As ideias de deificação são antiquíssimas. Na crença antiga localizavam-se no período após a morte, mas o mistério já as contém neste mundo. Temos uma bela descrição num texto egípcio, é o canto triunfal da alma em ascensão: sou o Deus Atum, que só eu fui. Sou o Deus Re, em seu primeiro esplendor. Sou o grande Deus, que se criou a si mesmo, o Senhor dos deuses, a que nenhum outro Deus se iguala. Eu existia ontem e conheço o amanhã, o campo de luta dos deuses se fez, enquanto eu falava. Sei o nome daquele grande Deus, que nele mora. Sou o Deus Min, em seu aparecer, coloco as penas sobre minha cabeça, estou em meu reino, entro em minha cidade.
Estou como meu Pai atum a todo e cada dia. Minha impureza se foi, e o pecado que havia em mim está erradicado. Lavei-me naqueles 2 grandes tanques que estão em Heracleópolis, onde o sacrifício dos homens é purificado para aquele grande Deus que ali reina. Ando pelo caminho onde lavo minha fronte nas águas dos justos. Chego a este reino dos glorificados e nele penetro pelo magnífico portal. Vós, que estais na frente, estendei-me vossas mãos, pois sou eu que me tornei um de vós. Estou com meu Pai atum a todo e cada dia. A deificação necessariamente tem por consequência um aumento da importância e do poder individual. Isto de início parece ser o objetivo, uma afirmação do indivíduo face à sua enorme fraqueza e insegurança na vida pessoal. Mas o reforço da personalidade é apenas uma consequência externa da deificação, muito mais significativos são os processos afetivos profundos. Quem introverte a libido, quem a desvia do objeto externo, sofre inicialmente as consequências inevitáveis da introversão. A libido, voltada para dentro do indivíduo, retorna ao passado individual e, do mundo das recordações, traz à tona aquelas imagens antigas que revivem os tempos em que o mundo ainda era cor-de-rosa. São, em primeiro lugar, as recordações da infância e, entre elas, as imagens do pai e da mãe. São as recordações únicas e imperecíveis, e não são necessárias grandes dificuldades na vida do adulto para tornar a despertar e ativar estas lembranças. Na religião, a reanimação regressiva paterna e materna das imagens tem papel importante. Os benefícios da religião correspondem aos efeitos da proteção exercida pelos pais sobre a criança, e seus sentimentos místicos estão arraigados nas lembranças inconscientes de certas emoções da primeira infância, daqueles pressentimentos arquetípicos, como diz o hino: estou em meu reino, entro em minha cidade. Estou com meu Pai atum a todo e cada dia. Figura 9. A iniciação de Lúcio. Frontispício de livro 11 de Les Metamorphoses ou Elias Nideur de Elia Polley, 1648. Mas o Pai visível do mundo é o Sol, o fogo celeste, por isto Pai, Deus, Sol, Fogo, são sinônimos mitológicos. O conhecido fato de que na força do Sol em verdade se reverencia a grande força criadora da natureza, diz claramente aquele que ainda não se deu conta, que o homem, na figura divina, venera a energia do arquétipo. Este simbolismo aparece de modo extraordinariamente plástico no terceiro logos do papiro comentado por Dieterich, depois da segunda oração. Estrelas saem do disco solar em direção ao iniciado, com 5 pontas, em grande número e enchendo todo o ar. Quando o disco solar se tiver aberto, verás um círculo incomensurável e portões chamejantes, que estão cerrados. O iniciado diz a seguinte oração: ouve-me, escuta-me, tu que com o sopro do Espírito fechaste os ígneos palácios do céu, tu, biventrado, Senhor do fogo, Criador da luz, ignivomo, valoroso como o fogo, rebrilhante de espírito, prazeroso do fogo, esplendoroso, Senhor da luz, ígneo, doador de luz, semeador de fogo, retumbante de fogo, vivo em luz, redemoinho de fogo, estimulador de luz, relampejante, glória da luz, multiplicador da luz, candelabro de fogo, domador dos astros, etc. A invocação, como vemos,
é quase inesgotável em atributos de luz e de fogo e, em sua redundância, só pode ser comparada com os adjetivos emorussos análogos do misticismo cristão. Entre os muitos textos que poderiam ser citados como exemplos, escolhi um trecho dos escritos de Mechtild von Magdeburg, de 1212 a 1277. Ó Senhor, amai-me com força e amai-me muito e longamente, quanto mais vezes me amardes, mais pura serei, quanto mais fortemente me amardes, mais bela serei, quanto mais longamente me amardes, mais santa serei neste mundo. Deus responde: devo à minha natureza amar-te com frequência, pois eu próprio sou o amor, devo ao meu desejo amar-te fortemente, pois também eu desejo que me amem com ardor, devo à minha eternidade amar-te longamente, pois eu não tenho fim. A regressão religiosa de fato se vale da imago paterna e materna, mas só como um símbolo. Ela reveste o arquétipo com a figura dos pais, assim como explica a energia do mesmo com as ideias de fogo, luz, calor, fecundidade, força criadora, etc. Na mística, o divino percebido interiormente muitas vezes é só luz ou sol, e é pouco ou nada personificado. Confronte com figura 10. Na liturgia de Mitra encontra-se uma passagem bem característica, pequeno trecho em grego. Hildegard von Bingen, de 1100 a 1178, se expressa do seguinte modo: mas a luz que eu vejo não é local, e sim muito e muito mais luminosa que a nuvem que sustenta o sol. Não posso distinguir a forma desta luz, assim como não posso ver o disco solar inteiro. Nesta luz, porém, de quando em quando e não frequentemente, eu vejo uma outra luz que me disseram ser a luz viva, e não sei dizer quando e de que modo eu a vejo. E quando a contemplo, sinto-me aliviada de toda a tristeza e de todo o sofrimento, e tomo então as atitudes de uma cândida donzela e não de uma velha senhora. Simeão, o Novo Teólogo, 9701040, diz o seguinte: minha língua carece de palavras e o que acontece em mim meu espírito vê, mas não explica. Ele vê o invisível, o despojado de qualquer forma, totalmente uno, não composto, e infinito em tamanho. Pois ele não vê qualquer começo, nenhum fim ele vê, e está inteiramente ciente de nenhum meio, e não sabe como dizer o que vê. Um todo aparece, penso eu, e não em sua própria essência, mas através de uma participação. Pois no fogo acendes fogo e todo o fogo recebes, este porém não diminui e permanece indiviso como antes. Assim também aquilo que é partilhado separa-se do primeiro, e como um ser corpóreo entra em muitas luzes. Aquele, porém, é espiritual, incomensurável, inseparável e inesgotável. Pois não se divide em muitos quando se dá, mas permanece indiviso, e está dentro de mim e nasce em meu pobre coração como um sol ou um redondo disco solar, semelhante à luz, pois é uma luz. Das palavras de Simeão se depreende claramente que aquilo que é visto como luz interior, como o sol do além, é o psíquico emocional, e seguindo-o, meu espírito ansiava por abraçar o esplendor vislumbrado, mas não o encontrou como criatura e não lhe foi possível sair das criaturas, para que pudesse cingir junto a si aquele esplendor não criado e não alcançado. Não obstante, andou à volta de tudo e ansiou por vê-lo. Pesquisou o ar, caminhou pelo céu, transpôs os abismos, espreitou, como lhe pareceu, os confins do mundo. Mas em tudo isso nada encontrou,
pois tudo era criação. E eu me lamentava, sofria e ardia em meu íntimo, e como um alienado eu vivia. Ele porém veio, quando quis, e descendo como uma clara nebulosa parecia pairar em torno de minha cabeça e então, assustado, gritei. Ele porém, de novo desaparecendo, deixou-me só. E ao procurá-lo penosamente percebi, de súbito, que ele estava dentro de mim mesmo, e no centro de meu coração apareceu ele como a luz de um sol circular. Em Nietzsche, em Ruhl e em Goethe encontramos uma simbólica semelhante. Silêncio. Sobre grandes coisas eu vejo o grande. Devemos silenciar ou falar grande. Fala grande, meu maravilhoso saber. Ergo os olhos. Ali rolam mares de luz. Ó noite! Ó silêncio! Ó bulha mortalmente quieta! Vejo um sinal, de longínquas distâncias lentamente, cintilante, uma constelação desce a mim. Figura 10 O olho de Deus. Serafisches Blumengartlen, Eius Jacobo Emensriften, Frontispício, 1700. Figura 11 A viagem do Sol. A deusa do Ocidente, na barca da noite, entrega o disco solar à deusa do Oriente, na barca da manhã. Período egípcio tardio. Não é de admirar que a grande solidão de Nietzsche tenha recriado certas imagens que a vivência religiosa de antigos cultos havia transformado em rituais. Nas histórias da liturgia de Mitra temos imagens semelhantes, que agora podemos compreender sem dificuldade como símbolos estáticos da libido, mas alteres dito a segunda oração, onde 2 vezes se diz silêncio, e a seguinte, então assobia 2 vezes e estala a língua 2 vezes, e de imediato verás grande número de estrelas de 5 pontas descerem do disco solar enchendo todo o ar. Mas dais novamente silêncio, silêncio, etc. Os atos de assobiar e estalar a língua são relíquias arcaicas, modos de atrair a divindade teriomorfa. Significado semelhante tem o urrar, tu, porém, levanta o olhar para ele e solta um longo urro, como que com um chifre, aplicando todo o teu fôlego, comprimindo teus flancos, e beija os amuletos etc. Minha alma urra com a voz de um leão faminto diz P75 Mestild von Magdeburg. Salmo 42,2 Como o servo clama por água fresca, assim minha alma, ó Deus, clama por ti. O hábito do culto, como tantas vezes, degenerou em metáfora. Mas a esquizofrenia ressuscita o antigo hábito no assim chamado milagre do berro de Schreber, através do qual ele informa sobre sua existência ao Deus mal orientado a respeito da humanidade. Pede-se silêncio, e a seguir desvenda-se a visão luminosa. A semelhança entre a situação mística e a visão poética de Nietzsche é surpreendente. Nietzsche fala de constelação. Constelações sabidamente são sobretudo teriomorfas ou antropomorfas, o papiro diz, estrelas de 5 dedos, semelhantes à aurora com os dedos cruzados, o que nada mais é que uma imagem antropomorfa. Pode-se esperar, portanto, que após uma contemplação prolongada, a imagem de chamas se transforme num ser animado, numa constelação de natureza teriomorfa ou antropomorfa, pois a simbólica da libido não estaciona no sol, na luz ou no fogo, mas dispõe de muitos outros meios de expressão. Dou a palavra a Nietzsche, o sinal de fogo aqui, onde entre mares cresceu a ilha, uma pedra sacrificial erguida bruscamente,
aqui, sob um céu escuro, Zaratustra acende seu fogo celestial. Esta chama com ventre esbranquiçado até frias distâncias lança labaredas seu anseio, para alturas cada vez mais puras estende seu pescoço uma serpente se impacienta impertigada, este sinal diante de mim ergue. Minha própria alma é esta chama, por novas distâncias insaciável, sobe, sobe, seu silencioso ardor. Tudo que é solitário procuro agora, respondei à inquietação da chama, apanhai para mim, pescador em altos montes, minha sétima, derradeira, solidão. Aqui a libido se transformou em fogo, chama e serpente. O símbolo egípcio do disco solar vivo, o disco com os dois uréus, serpentes, confronte com figura 12, contém a combinação das duas analogias da libido. O disco solar com seu calor fecundante é o análogo do calor fecundante do amor. A comparação da libido com o sol e o fogo é essencialmente análoga. Ela também contém um elemento causativo, pois sol e fogo, como forças benfazejas, são objetos do amor humano. Por exemplo, o herói solar Mitra é alcunhado de o muito amado. Na poesia de Nietzsche a comparação também é causativa, mas desta vez em sentido contrário, a comparação com a serpente é indubitavelmente fálica. O falo é a fonte da vida e da libido, o criador e taumaturgo, e sempre foi venerado como tal. Temos, portanto, três tipos de simbolização da libido. 1. A comparação análoga, como sol e fogo, confronte com figura 13. 2. As comparações causativas, a comparação com o objeto. A libido é designada por seu objeto, por exemplo, pelo sol benfazejo, b. Comparação com o sujeito. A libido é designada por seu instrumento ou pelo análogo deste, por exemplo, pelo falo ou pela serpente, seu análogo. Figura 12. O disco solar alado. Trono de Tutankhamon, século XIV a.C. A estas três formas fundamentais acrescentasse ainda uma quarta, a comparação de atividade, onde o tertium comparationis é a ação, por exemplo, a libido fecunda como o touro, é perigosa pela força de sua paixão como o leão ou o javali, está no cio como o asno etc. Estas comparações significam igual número de possibilidades de símbolos, e por esta razão todos os símbolos, infinitamente diferentes, enquanto imagens da libido podem ser reduzidos a uma raiz muito simples, justamente a libido e as suas propriedades. Esta redução e simplificação psicológica corresponde ao esforço histórico das civilizações de unir e simplificar sincreticamente o infinito número de deuses. Já encontramos esta tentativa no Egito Antigo, onde o incrível politeísmo dos diferentes demônios locais finalmente tornou necessária uma simplificação. Todos estes diferentes deuses locais foram identificados com o Deus Sol, Re, assim, o Amon de Tebas, o Horus do Oriente, o Horus de Edfu, o Shnum de Elefantina, o Atum de Heliópolis etc. Nos reinos ao Sol a combinação Amon-Re-Armaxis-Atum foi invocada como Deus único, vivo em verdade. Amenhotep IV, 18ª dinastia, foi mais longe neste sentido, ele substituiu todos os deuses existentes até então pelo grande e vivo disco solar, cujo título oficial era, o Sol que domina os dois horizontes, o que no horizonte exulta em seu nome, esplendor que está no disco solar.
E não devia ser adorado um deus solar, acrescenta Hermen, e sim o próprio astro do Sol, que participa aos seres vivos a infinidade de vida nele existente através de suas mãos radiadas, figura 14. CFTB. Figuras 2 e 16. Figura 13 Ídolo solar germânico. Com sua reforma, Amenhotep IV realizou uma obra valiosa sob o ponto de vista psicológico. Ele reuniu no disco solar todos os deuses representados pelo touro, carneiro, crocodilo, estaca etc., e declarou assim os atributos especiais de cada um deles como inerentes aos atributos do Sol. Destino semelhante teve o politeísmo grego e romano com as tendências sincretistas dos séculos subsequentes. Temos um excelente exemplo na bela oração de Lúcio à Rainha do Céu, Lua Rainha do Céu, quer, Titems, Ceres, a soberba mãe dos frutos do campo, quer sejas Vênus, ou a irmã de Febo, ou Proserpina, que causa horror com seu ulular noturno, tu, que com tua suave luz feminina iluminas todas as cidades. Estas tentativas de tornar a reunir em poucas unidades os arquétipos dispersos em inúmeras variantes e personificados em deuses individuais após sua multiplicação e diversificação politeísta mostram que já em tempos remotos as analogias praticamente se impunham. Heródoto merece ser citado sob este aspecto, sem falar dos sistemas do mundo greco-romano. A tendência de unificar opõe-se outra tendência, talvez ainda mais forte, de sempre de novo criar pluralidade. Até em religiões ditas estritamente monoteístas, como o cristianismo, a tendência politeísta se mostrou irreprimível, a divindade está dividida em três partes, a que se acrescentam ainda as hierarquias celestiais. Estas duas tendências de politeísmo e monoteísmo estão em luta constante, ora é um Deus com muitos atributos, ora são muitos deuses, que então simplesmente têm diferentes nomes locais e personificam ora este, ora aquele atributo do arquétipo, como vimos nos deuses egípcios. Com isto voltamos ao poema de Nietzsche, O Sinal de Fogo. Encontramos ali a imagem da libido como chama, teleomorficamente representada como serpente, simultaneamente como imagem da alma. Minha própria alma é esta chama, confronte com figura 15. Vimos que a serpente não deve ser interpretada apenas como falo, mas é também um atributo da imagem do Sol, o ídolo solar dos egípcios, portanto um símbolo da libido. Pode acontecer, assim, que o disco solar seja representado não só com mãos e pés, figura 16. CFTB. Figura 2, mas também com um falo. Encontramos a prova disto numa estranha poesia da liturgia de Mitra. Será visível também o assim chamado tubo, a origem do vento no cumprimento de sua função. Pois verás como que um tubo pendendo do disco solar. Figura 14 O Sol gerador de vida. Amenhotep IV assentado em seu trono. Relevo egípcio. Figura 15 A serpente de Mercúrio. Dragão, serpente, salamandra na alquimia são símbolos do processo de transformação psíquica. Baixo 100, Elementachemiae, 1718. Esta curiosa visão de um tubo pendendo do disco solar seria estranha num texto religioso, como o da liturgia de Mitra, se o tubo não tivesse significado fálico. O tubo é o lugar de origem do vento.
Este atributo à primeira vista não tem significado fálico. Mas devemos lembrar que o vento, assim como o sol, é fecundador e criador. Um pintor da Idade Média alemã representa a concepção do seguinte modo: um tubo ou cano desce do céu e penetra por baixo da saia de Maria, dentro do tubo voa o Espírito Santo em forma de pomba, para a fecundação da Mãe de Deus. Confronte com figura 17 e também figura 4. Figura 16 As mãos do sol. Relevo, Spitalkirche, Tübingen. Num doente mental observei a seguinte alucinação: o doente vê no sol um membro ereto. Quando balança a cabeça para um e outro lado, o pênis solar também oscila numa e noutra direção, e daí se origina o vento. Não consegui compreender esta estranha alucinação até vir a conhecer as visões da liturgia de Mitra. A alucinação, ao que me parece, também elucida um trecho bastante obscuro do texto, que vem imediatamente em seguida ao anteriormente citado, trecho em grego. Dieterich traduz, e para as regiões do Ocidente, como infinito vento oriental, quando o outro tem destinação para as regiões do Oriente, igualmente verás a conversão da vista para as regiões daquele. Mid traduz, Enditord deridians westward, as doituira infinitis toind. Batf de Adarwind, tord deridians of the east, should be in service, in the like fashion shalt thou see, tord deridians of that side, the converse of the site. Palavra em grego, é a visão, aquilo que é visto. Palavra em grego, significa a rigor levar embora, tirar. O sentido, portanto, poderia ser: de acordo com a direção do vento, a visão é levada ou voltada ora para cá, ora para lá. O palavra em grego é o tubo, o lugar de origem do vento, que oscila ora para o oeste, ora para o leste, e talvez produza o vento correspondente. A visão do doente coincide extraordinariamente com este movimento do tubo. Este estranho caso deu-me oportunidade para certas pesquisas em doentes mentais negros. Pude convencer-me, nesta ocasião, que o conhecido tema do Ixion na roda solar, confronte com figura 90, ocorreu no sonho de um negro inculto. Esta e algumas outras experiências semelhantes foram suficientes para orientar-me: não se trata de uma hereditariedade característica de uma determinada raça, mas de uma propriedade humana geral. Também não se trata, em hipótese alguma, de ideias herdadas, mas de uma predisposição funcional para produzir ideias iguais ou semelhantes. Mais tarde denominei esta predisposição de arquétipo. Figura 17 Obumbratil Mariae. Tapeçaria renana, fim do século XV. Os diferentes atributos do Sol aparecem sucessivamente na liturgia de Mitra. Depois da visão de Hélio aparecem 7 virgens com cabeça de serpente e 7 deuses com cabeça de touro preto. A virgem é facilmente compreendida como comparação e causa da libido. A serpente no paraíso geralmente é imaginada como feminina, como o princípio sedutor na mulher, também representado como feminino por artistas antigos. Confronte com figura 18. Semelhantemente, na antiguidade a serpente se tornou o símbolo da terra, que por sua vez sempre foi concebida como feminina. O touro é um símbolo conhecido de fecundidade. Os deuses touros na liturgia de Mitra são chamados pequeno trecho em grego, guardiães do eixo da terra, que invertem o eixo do círculo do céu.
Mitra possui o mesmo atributo, sendo ora o próprio Sol Invictus, ora o companheiro e senhor de Hélio. Confronte com figura 43 e 77 traz na mão direita a constelação da Herça, que movimenta o céu e o faz retornar. Os deuses com cabeça de touro, também, jovens sagrados e fortes, como o próprio Mitra, que recebeu o qualificativo de o jovem, são apenas desdobramentos atributivos da mesma divindade. O deus principal da liturgia de Mitra subdivide-se em Mitra e Hélio, confronte com figura 19, cujos atributos são muito semelhantes aos de Hélio. Verás um deus jovem, belo, com fogosos cabelos anelados, vestindo hábito branco e manto escarlate, com uma grinalda de fogo, aos de Mitra. Verás Deus onipotente, com semblante iluminado, jovem, com cabelos dourados, em hábito branco e grinalda dourada, pantalonas largas, segurando na mão direita a espada dourada de um touro que é a constelação da Herça, aquela que move e faz retroceder o céu, peregrinando de hora em hora para cima e para baixo, e então verás sair raios de seus olhos e estrelas de seu corpo. Se considerarmos ouro e fogo como semelhantes em sua essência, há grande analogia entre os atributos dos dois deuses. As visões do Apocalipse de São João Evangelista, provavelmente não muito mais antigas, merecem ser acrescentadas a estas imagens místico-pagãs. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao virar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio alguém semelhante a um filho de homem, vestido de túnica longa até os pés e com o peito cingido por um cinturão de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca e como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze incandescente no forno, e a voz, como a voz de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O aspecto do rosto era como o sol, quando resplandece em toda a sua plenitude, APL 12S. Figura 18 A sedução de Eva. Seine, Speculum Rumen Salvationis. Augsburgo, 1470. Olhei e eis uma nuvem branca e alguém como um filho de homem, sentado sobre a nuvem com uma coroa de ouro pequeno trecho em grego, na cabeça e uma foice afiada na mão, AP 14,14. Seus olhos são como chamas de fogo, traz na cabeça muitos diademas. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seguem-no os exércitos celestes em cavalos brancos, vestidos de linho puro. De sua boca sai uma espada afiada. AP 1912S. Não é necessário supor que exista uma dependência direta entre o Apocalipse e as ideias de Mitra. As visões dos dois textos emanam de uma fonte que não jorra apenas em um único ponto, mas brota no espírito de muitos homens. Os símbolos que dela procedem são por demais típicos para pertencerem a um só indivíduo. Menciono estas imagens para mostrar como a simbólica da luz se desenvolveu gradativamente, com o crescente aprofundamento da visão, até constituir a imagem do herói solar, do muito amado. Estes fenômenos visionários constituem as raízes psicológicas das coroações solares nos mistérios, confronte com figura 9 assim como Apuleio, Metamorfoses, Liber 11. Seu ritual é a vivência religiosa entorpecida em forma de liturgia, que, devido à sua legitimidade, transformou-se em forma exterior aceita por todos.
Compreende-se, assim, que a Igreja antiga por um lado tivesse um relacionamento especial com Cristo como Sol Navas e, por outro lado, encontrasse certa dificuldade em defender-se contra o símbolo pagão. Já Filon de Alexandria viu no Sol a imagem do Logos divino ou da divindade em geral. Num hino ambrosiano, Cristo é invocado, o Sol Salutis, etc. Na época de Marco Aurélio, Melital em sua obra, Palavra em grego, chamava Cristo de Sol do Oriente, como o Sol único ele subiu ao céu. Mais nítida ainda é uma passagem do Pseudo-Cipriano, ó, quão bela e divinamente, se confirma a previsão do Senhor, pois no exato dia em que o Sol foi criado, Cristo nasceu, a 28 de março, uma quarta-feira. Por isso, com razão o profeta Malaquias pôde dizer ao povo, 4,2 Nascerá para vós o sol da justiça e estará a salvação sob as suas asas. É ele o sol da justiça em cujas asas apareceu a salvação. Figura 19 O Filho do Homem entre os 7 candelabros. Comentário de Betos, segunda metade do século XII. Num trabalho atribuído a João Crisóstomo de Solstites e a Equinoctias, lemos, mas também o Senhor nasceu no inverno, no dia 24 e 25 de dezembro, quando se espremem as oulivas maduras para se obter a unção, o óleo para ungir, mas chamam-no também o dia do nascimento do invicto. Quem, no entanto, é tão completamente invicto quanto nosso Senhor, que subjugou e venceu a morte. Ou, quando dizem ser o dia do nascimento do sol, é então o próprio sol da justiça, de que falou o profeta Malaquias. O Senhor da luz e da noite, o Criador e Ordenador, que o profeta denominou sol da justiça. Segundo o testemunho de Eusébio de Alexandria, os cristãos também participavam do culto ao sol nascente, que se estendeu até o século V, ai daqueles que se prostram diante do sol e diante da lua e dos astros. Pois eu vi muitos que se prostraram diante do sol e para ele rezaram. Já ao nascer do sol oferecem suas orações, com as palavras, tende piedade de nós, e não só os heliolatrais e hereges o fazem, mas também os cristãos, esquecendo sua fé, juntam-se aos gentios. Agostinho diz expressamente a seus cristãos, non est hominus Christus sol factus, sed per quem sol factus est, Cristo não é o Senhor que se transformou em sol, mas é aquele por quem o sol foi feito. A arte sacra conservou muita coisa do culto ao sol, assim, a auréola radiada em torno da cabeça de Cristo, a auréola em geral. A lenda cristã atribui muitos símbolos de fogo e luz a seus santos. Assim, os 12 apóstolos foram comparados com os 12 signos do zodíaco e por isso representados com uma estrela sobre a cabeça. Não é de admirar que os gentios considerassem o sol como o Deus dos cristãos, conforme relata Tertuliano. Nos maniqueus era realmente o sol. Um dos monumentos mais estranhos desta esfera, onde se misturam elementos gentios asiáticos, helenísticos e cristãos, é a trecho em grego, editada por Oirte, um livro de fábulas que traz profundas revelações sobre a simbólica sincretista. Ali encontramos a seguinte dedicatória mágica, trecho em grego. Em certas regiões da Armênia ainda hoje os cristãos pedem ao sol nascente que repouse o seu pé sobre a face daquele que está rezando. Figura 20 Mitra com a adaga e a tocha. Relevo romano.
Sob o símbolo de mariposa e sol penetramos nas profundezas históricas da alma e deparamos com um ídolo soterrado do herói solar jovem, belo, com cachos dourados e com coroa radiada que, eternamente inacessível aos mortais, vaga em torno da terra e faz a noite suceder ao dia, o inverno vir depois do verão, a morte depois da vida e renasce com novo esplendor, iluminando gerações. A ele se dirige a nostalgia da sonhadora, que procura ocultar-se na mariposa. A cultura antiga da Ásia Menor conhecia um culto ao sol sob a imagem do deus que morre e renasce, Osíris, confronte com figura 64, Tammuz, Atis-Adonis, Cristo, Mitra, Fênix e outros. No fogo era venerada não só a força benfazeja, mas também a força destruidora. As forças da natureza sempre têm dois lados, como já vimos no Deus de Jó. Este fato faz-nos voltar à poesia de Miss Miller. Suas reminiscências comprovam nossa suspeita inicial de ser a imagem da mariposa e do sol uma poetização de duas imagens, uma das quais acabamos de descrever, a outra é a mariposa e a chama. Como título de uma peça de teatro, sobre cujo conteúdo a autora nada nos revela, mariposa e sol provavelmente têm o conhecido sentido do esvoaçar em torno do fogo da paixão até queimar as asas. O desejo apaixonado tem dois lados, é a força que tudo exalta e, sob determinadas circunstâncias, também tudo destrói. É compreensível assim que um desejo ardente já venha em si acompanhado de medo, ou que seja seguido ou anunciado por medo. A paixão acarreta destinos e com isso cria situações irrevogáveis. Impele a roda do tempo para a frente e imprime na memória um passado irreparável. O medo do destino é por demais compreensível, ele é imprevisível e ilimitado, encerra perigos desconhecidos, e a hesitação do neurótico em tentar a vida explica-se facilmente pelo desejo de ficar de lado, para não ser envolvido na perigosa luta. Quem renuncia à façanha de viver precisa sufocar dentro de si mesmo o desejo de fazê-lo, portanto cometer uma espécie de suicídio parcial. Isto explica as fantasias de morte que frequentemente acompanham a renúncia ao desejo. Na poesia, Miss Miller já expôs estas fantasias e acrescenta ainda o seguinte: eu havia lido uma antologia das obras de Byron, que muito me agradaram e me ficaram na memória. Aliás, o ritmo de meus dois últimos versos, For I, The Source, é muito semelhante àquele de dois versos de Byron, Now let me dias I have lived in face nor tremble today you never should quake. Agora como vivi, em fé deixai-me morrer, e ainda que se abale o universo não me deixeis tremer. Figura 21 Sol alado com a lua e a árvore da vida. Relevo hitita. Esta reminiscência, com a qual se encerra a série de lembranças, confirma as fantasias de morte cansa quanto à renúncia. A citação é de uma poesia inacabada de Byron, Heaven and Earth, o que Miss Miller não diz. O trecho todo é o seguinte: bendito seja Deus pelo que passou, pelo que é, pois de tudo que é ou foi, é Senhor. Tempo, espaço, eternidade, vida, morte, o vasto conhecido e o imensurável desconhecido, ele fez, e pode desfazer. E devo eu, por um leve sopro, gemer e blasfemar. Não, como vivi, em fé, deixai-me morrer, e ainda que se abale o universo, não me deixeis tremer.
As palavras estão contidas numa espécie de glorificação ou oração, dita por um mortal que se encontra em fuga desesperada diante do dilúvio crescente. Com sua citação, Miss Miller se coloca na mesma situação, deixa entrever que seu estado emocional de desespero é comparável ao dos infelizes que se viam ameaçados pelas águas crescentes do dilúvio. Com isto ela nos abre uma janela para os obscuros motivos de sua nostalgia pelo herói solar. Vemos que sua nostalgia é inútil, pois ela é uma mortal, só brevemente erguida para a luz por uma nostalgia imensa, e depois abandonada à morte, ou melhor, impelida por uma angústia mortal, como os homens do dilúvio, e apesar da luta desesperada inexoravelmente à mercê da destruição. Esta situação lembra vivamente a cena final de Cyrano de Bergerac. Figura 22 Serpente representando a trajetória da Lua. Marco miliário assírio de Susa. Cyrano. Ó. Mas, uma vez que ela está a caminho, eu a esperarei de pé, espada na mão. Que dizes? É inútil. Eu sei. Mas não se luta na esperança de vencer. Não? Não? É muito mais belo quando é inútil. Sei muito bem que no fim a vez de me abater. Sua esperança humana é inútil, pois ela almeja o divino, o muito amado, venerado na imagem do sol. O material de que dispomos não permite afirmar que se trata aqui de uma decisão ou escolha consciente. Ao contrário, Miss Miller se vê diante do fato de o lugar do cantor ter sido ocupado por um herói divino sem sua intervenção. Persiste a interrogação se com isto aconteceu alguma coisa de favorável ou desfavorável. O Revenge Ars de Byron é um mistério baseado na passagem seguinte do Gênesis: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por suas mulheres as que, dentre todas, lhes agradaram. Além disso, como outro tema de sua poesia, Byron apõe à mesma a seguinte passagem de Coleridge: "And woman wailing for her demon lover", e mulher pranteando por seu amante demônio. A poesia de Byron combina dois grandes acontecimentos, um psicológico e um telúrico: a paixão que derruba todas as barreiras, de um lado, e os temores das forças desenfreadas da natureza, de outro lado. Os anjos Samiasa e Azaziel apaixonam-se pecaminosamente pelas belas filhas de Caim, Ana e Aulibama, e rompem assim a barreira erguida entre mortais e imortais. Revoltam-se contra Deus, como outrora Lúcifer, e o arcanjo Rafael ergue sua voz admoestadoramente, mas no homem a sua voz ouviu, e vós, a da mulher quão bela é, da serpente a voz menos sutil que os beijos seus. Conquistou a serpente pó apenas, mas ela, rostos do céu atrairá à terra, para a lei dos céus quebrar. O poder de Deus está ameaçado pela tentação da paixão, uma segunda rebelião dos anjos ameaça o céu. Traduzindo esta projeção para a esfera psíquica, de onde, aliás, ela veio, teremos o poder do bom e do sensato, que regem o mundo através de sábios regulamentos, está ameaçado pelo elementar e caótico poder da paixão. Por isto a paixão deve ser exterminada. Isto quer dizer, em projeção mitológica, a geração de Caim e todo o mundo pecaminoso devem ser destruídos radicalmente por meio do dilúvio. Esta é a consequência necessária da paixão que derrubou todas as barreiras. Ela é como o mar que quebrou seus diques,
como as águas das profundezas, como as chuvas torrenciais que foram as geradoras, as fecundadoras, as mães, como diz a mitologia hindu. Agora, abandonam seus limites naturais e crescem até cobrir os campos das montanhas e tragar tudo o que é vivo. Como força transcendente da consciência, a libido se presta tanto ao palavra em grego, ao bom Deus, como ao diabo. Portanto, se o mal pudesse ser destruído, o divino ou demoníaco em geral sofreria uma perda grave, seria uma amputação no corpo da divindade. Isto se manifesta no lamento de Rafael sobre os dois rebeldes Samiasa e Azaziel, porque este mundo não pode ser criado nem destruído, sem causar um vazio tão imenso nas fileiras imortais. A paixão eleva o homem não só acima de si mesmo, mas também acima dos limites de sua condição de mortal e mundano e, ao elevá-lo, ela o destrói. Esta ascensão mitologicamente encontra sua expressão na construção da Torre de Babel, que traz confusão aos homens, ou na indignação de Lúcifer. Na poesia de Byron ela é representada pela ambição da geração de Caim, cuja diligência põe a seu serviço os astros e seduz até os filhos de Deus. Embora a nostalgia pelas coisas mais elevadas seja legítima, o fato de transcender os limites traçados ao homem encerra em si o conceito primitivo de pecado e, com isto, a perdição. O anseio da mariposa pelas estrelas não é puro pelo fato de estarem elas lá em cima no céu, mas é o desejo de uma mariposa que dificilmente se desnaturaliza para aspirações tão nobres. Também o homem afinal continua homem. Pelo excesso de sua aspiração ele pode atrair o divino para a perdição de sua paixão. Ele de fato parece elevar-se para o divino, mas abandona com isto sua condição humana. Assim o amor de Ana e Aulibama por seus anjos se transforma em ruína para deuses e homens. A apelação com que as filhas de Caim invocam os anjos é, por assim dizer, um paralelo exato da poesia de Miss Miller. Figura 23 A serpente elevada, como reverso do crucifixo. Moeda de Jerônimo de Magdeburgo, ourives de Enabarg. Ana. Serafim. De tua esfera. Se alguma estrela contiver a tua glória, se nas profundezas eternas do céu tronares com os sete, ou se através do espaço infinito e alvo mundos afugentares com teu bater de asas reluzentes, ouve. Pensa nela, que por ti anseia. E embora nada seja para ti, lembra que és tudo para ela. A eternidade está em teus anos. Perene, imortal beleza em teu olhar. Não pudes simpatizar comigo, exceto no amor, e ali reconhecer tu dives, que jamais pó, de tanto amor, sob estes céus chorou. Caminhaste por teus muitos mundos. Viste a face daquele que te fez grande, assim como fez de mim uma das últimas expulsas dos portais do Éden. No entanto, Serafim, imploro. Ouve. Pois me amaste, e morrer não posso. Enquanto não souber o que, sabendo, morrerei, que em tua eternidade esqueceste aquela cujo amor não aplaca nem mesmo a morte, imortal essência que tu és. Grande é o amor dos que amam em pecado e medo e pecado sinto em meu coração, guerra inútil travão, alma adamita perdoa meu serafim, que tal pensamento ocorra. Pois a dor é nosso elemento. A hora se aproxima.
que me diz não estarmos tão abandonados. Aparece. Aparece. Serafim. Azaziel meu. Vem. E deixa as estrelas entregues à sua própria luz. Aulibama. Eu te chamo, por ti espero, e te amo. Embora feita de barro. E tu de raios. Mais claros que a luz do dia. Nas fontes do Éden. Tua imortalidade retribuir não poderia. Amor mais forte que o meu. Amor. Há uma luz em mim que, embora ainda proibida, eu sinto foi acessa na luz de teu Deus e na tua. Pode ocultar-se longamente, morte e destruição nossa mãe Eva nos legou, mas meu coração as desafia. Se esta vida deve findar um dia, é esta uma razão para um do outro partir. Tudo partilho, até imortal dor. Pois se tu comigo a vida partilhaste, como recuaria diante de tua eternidade? Não? Ainda que a serpente me picasse, e que tu mesmo a serpente fossas, se enroscando em mim, eu sorriria, sem acusar-te, em quem te abraço. Apenas te amaria. Mas desce e prova de uma mortal o amor por um imortal. Figura 24. A sensualidade. Pintura de Franz Stuck, de 1863 a 1928. O aparecimento dos dois anjos que se segue a esta invocação é, como sempre, uma resplandecente visão de luz. Aulibama, as nuvens de sua plumagem rompem como se trouxessem a luz da manhã. Ana. Se nosso pai visse tal esplendor, Aulibama pensaria apenas que era a lua, nascendo, por algum ato de magia, uma hora antes do que deveria. Ana. Vê. Todo o ocidente iluminarão. Como um renovado pôr do sol, vê. Sobre a crista tardia do Ierareta. Um arco multicolorido. Remanescente de sua esplendorosa trilha. Agora brilha. Diante desta colorida visão de luz, onde as duas mulheres são inteiramente nostalgia e esperança, Ana usa uma comparação carregada de presságios, que subitamente volta a contemplar o tremendo abismo do qual, por um momento, emerge a assustadora natureza teriomorfa do suave Deus de luz, e agora, eis que, a noite voltou como a borbulhante espuma que Leviatã levanta de sua insondável morada, ao brincar sobre as calmas vagas, submergindo logo após lançar-se para o alto, ao fundo, até onde dormem as fontes do oceano. Lembramo-nos deste peso enorme na balança dos direitos de Deus sobre o homem Jó. Onde estão as profundas fontes do oceano, ali mora Leviatã, dali brota a maré destruidora, o mar da paixão. A sensação asfixiante, opressora, do despertar do instinto aparece projetada como maré em ascensão que destrói tudo o que é vivo, para, a partir desta destruição, fazer nascer uma nova e melhor criação. Jafé, a vontade eterna há de solucionar condigna do sonho do bem e do mal o enigma, espiar em si todos os tempos, as coisas todas, reuni-las sob suas asas pudaruças, abolindo o inferno. E da terra redimida restaurar a beleza primitiva. Espíritos. E quando acontecerá este miraculoso encanto? Jafé. Quando o Redentor vier, primeiro em pranto, e depois em glória. Espíritos.
novos tempos, novos climas, novas artes, novos homens, mais antigo pranto, antigos crimes, a mais antiga desgraça, sob várias formas estarão em vossa raça. As mesmas tempestades morais o futuro tragarão, tal qual as vagas soltas submergem em instantes as sepultaras dos gloriosos gigantes. As visões proféticas de Jafé devem ser explicadas primeiramente na fase do sujeito. Com a morte da mariposa na luz o perigo por esta vez passou, mas com isto o problema não está resolvido. O conflito recomeça, mas é promessa no ar, um presságio do muito amado que acende para o sol do meio-dia e torna a mergulhar na noite e no frio, um Deus de morte prematura ao qual desde tempos imemoriais se prendem esperanças de renovação e eternidade.